Queridos irmãos, continuando a leitura da carta aos Filipenses, São Paulo diz: os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus. Colocamos a nossa glória em Cristo Jesus e não pomos confiança na carne. Todos sabem que a circuncisão era uma pequena cirurgia que Deus havia mandado que Abraão fizesse em si, nos seus filhos, em toda a sua tribo, etc. Porque Deus fazia, através desse sinal, uma aliança com Abraão e a sua descendência. Por isso era no órgão reprodutor masculino, removendo-se o excesso de pele, o prepúcio. E assim ficava assinalada na carne de cada varão israelita a aliança que Deus fizera com Abraão. São Paulo toma o significado material da circuncisão, porque a circuncisão remove o excesso de carne, o excesso de pele. E ele diz: os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos culto, a palavra aqui é latria, então ele está falando de adoração, somos nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito, quer dizer, não é pela carne, não é num sinal carnal, é pelo Espírito. Colocamos a nossa glória em Cristo Jesus. Quer dizer, não é por minha causa, não é porque eu sou bom, não é porque eu fiz, não é porque eu tenho algo, não. Por quem Cristo é, pelo que Jesus fez, é em cima do que Ele é e do que Ele fez. É por causa dEle, a nossa glória é Ele. E não pomos confiança na carne. E aí ele diz: também eu poderia pôr minha confiança na carne. Pois se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Então ele começa a mostrar quantos motivos ele teria para colocar a sua confiança na carne. Ele diz: fui circuncidado no 8º dia. Sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim. Da raça de Israel, quer dizer, ele nasceu de uma mãe judia, da tribo de Benjamim. O pai era da tribo de Benjamim, que era uma tribo conhecida por ser muito briguenta. Eles sabiam lutar com as duas mãos, inclusive com a esquerda. Hebreu, filho de hebreus. Em relação à lei, fariseu, que naquele tempo eram aqueles mais observantes, mais legalistas, mais estritos. Pelo zelo, perseguidor da igreja de Deus. Ou seja, ele não apenas era um fariseu que obedecia, mas ele perseguiu a igreja de Deus num excesso de fidelidade ao seu judaísmo farisaico. Quanto à justiça que vem da lei, sempre irrepreensível. Ou seja, ele faz tudo que um judeu, ele fez tudo aquilo que um judeu devia fazer. Só que ele diz: mas essas coisas que eram vantagens para mim, porque é isso que faz com que um varão israelita se sinta superior aos demais homens, se sinta diferente, se sinta especial, considerei-as como perda por causa de Cristo. Quer dizer, diante de Cristo, isso tudo é perda. Diante de Cristo, isso é desvantagem. Na verdade, considero tudo como perda,
diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor, meu Kyrios. Então ele diz, diante de Cristo, tudo é desvantagem. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Kyrios, Ele é o meu dono. Eu sou dele, eu sou propriedade dele, e por causa de quem ele é, por causa do que ele fez, é que eu posso prestar uma adoração pelo Espírito. É por causa de quem ele é por causa do que ele fez. Portanto, ele é a minha única vantagem, ele é o meu único ganho. A leitura terminaria aqui, mas eu vou um pouquinho mais adiante, porque o lecionário faz um salto. E ele diz: por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco. A fim de ganhar Cristo e estar com ele. Por ele desprezei tudo. E considerei como esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com ele. Que é exatamente a experiência que alguém faz quando se converte de verdade. Então, antes ele achava que ele estava muito bem, que ele tinha uma profissão, que ele tinha amigos, que ele frequentava melhores festas, que ele tinha um emprego top, que ele tinha uma posição maravilhosa, que ele tinha isso, aquilo, que ele estava levando vantagem nisso, vantagem naquilo. Aí, pumba, ele se encontra com o Evangelho. Ele entende que Jesus Cristo é Deus e que Ele nos salvou pela sua morte, Ele nos justifica pela sua ressurreição. E aí ele entende que Jesus Cristo é tudo e tudo que Ele tem é nada. O que ele faz? Considera tudo como lixo, como esterco. Diz, não quero mais saber. Isso que eu achava que era importante se tornou para mim lixo. Isso que eu julgava maravilhoso se tornou para mim esterco. Antes, meu Deus, eu dava toda a importância para ir naquela festa. Hoje, eu faço de tudo para não ter que ir lá. Antes, eu achava que era maravilhoso estar com aquelas pessoas. Hoje, pelo amor de Deus, eu pago para não ir, para não estar, para não ver, para não passar por aquela situação. Por quê? Porque diante de Cristo tudo é lixo, tudo, absolutamente tudo. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e ser achado nele. Essa expressão é maravilhosa. Quer dizer, eu quero ser achado nele. Eu quero efetivamente perceber que a minha vida está na vida dele, que o meu ser está no ser dele. Tudo mais não tem importância nenhuma. Só quero ter a Cristo e ser achado nele. Mas ele diz mais: não com minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus pela fé. Quer dizer, na medida em que eu creio nele, é quando eu exercito essa fé em Cristo, no que ele fez, em quem ele é, que a graça me santifica. Por exemplo, quando eu rezo, e que eu estou exercitando a minha fé nele, em Cristo, tu és Deus, tu és meu Salvador, e eu me conecto com ele pela fé, a graça dele então me santifica. Quando eu recebo um sacramento, especialmente a comunhão, a graça dele me santifica. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder, da dunamis, da sua ressurreição, que é uma coisa maravilhosa.
Ele está querendo dizer, eu quero conhecer Cristo e o poder da ressurreição dele. Esse poder da ressurreição dele age em nós pela fé. É a força da fé operando em nós, que é o poder explosivo da sua ressurreição. Mas como é que eu conheço Cristo e o poder da sua ressurreição? Diz São Paulo, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. E é exatamente assim que funciona. Quando eu estou na cruz, quando eu estou na dificuldade, quando eu estou na provação, de repente eu percebo que existe um reservatório de poder que eu não sabia que existia. Na medida em que eu estou lutando com Cristo, na medida em que eu estou me sacrificando com Ele, na medida em que eu estou enfrentando obstáculos com Ele, eu percebo, Deus, eu estou sendo levado. Há uma força agindo em mim. Humanamente eu devia estar abatido, destruído, arrasado, aflito. Eu devia estar morto, mas eu estou inteiro. O que é que me mantém de pé? O que me mantém de pé é o poder que vem pela minha fé em Ti. Esse poder é o que me faz chegar mais longe, é o que me faz fazer aquilo que eu jamais faria. Os anos vão passando, eu vou dizendo, Deus, como eu estou mudado. Da onde vem essa luz? Da onde esse impulso? Como eu consigo estar aqui ainda? Como ainda eles não conseguiram me parar ou me destruir? Há uma força que opera em mim, mas ela se manifesta justamente durante o sofrimento, a fraqueza, a cruz. E aí São Paulo diz, não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição. É lindo isso. São Paulo diz, eu não cheguei à perfeição. Eu não cheguei, eu não me sinto perfeito. Ou seja, sempre há um grau a mais de caridade a alcançar. Sempre há um nível superior de santidade a atingir. Ele diz, não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo me capturou, eu me esforço por capturá-lo, por alcançá-lo. Como Ele me alcançou pela sua graça, e isso eu tenho de maneira parcial nessa vida, eu me empenho, eu me esforço para alcançá-lo no céu de maneira perfeita. Isso é maravilhoso, porque Jesus diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque larga é a porta e folgado o caminho que conduz à condenação, mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Esforçai-vos. Eu preciso me esforçar. A esperança não é uma atitude passiva, é um correr ao encontro dele. Por isso ele diz, consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isso. Deixando o que fico para trás, atiro-me ao que resta para frente. Persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Outra tradução diz, deixando as coisas que estão para trás, atiro-me para as que estão para frente. Corro na meta do alvo, na direção do alvo, rumo ao prêmio celeste, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. No mais, aperfeiçoados que somos, ponhamos nisso o nosso afeto. Ponhamos nisso o nosso afeto. Ou seja, eu tenho que me esforçar na oração de cada dia por querer as coisas celestes com toda a minha alma. Eu tenho que exercitar a esperança. Eu tenho que exercitar o apreço pelas coisas do céu. Se tendes outro sentir sobre isso, Deus vos há de esclarecer. Contudo,
Seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. O que São Paulo está dizendo aqui é que nós, no fundo, perdemos tanto tempo com inutilidades que nós deveríamos considerar tudo lixo. Hoje, nós estamos sendo inundados por uma torrente de informações. É um assédio contínuo. E a maior parte é lixo. Serve para nada. Palavras vãs. Notícias estéreis, inúteis. Nós corremos atrás de tanta coisa que realmente não nos acrescenta nada. Gastamos os nossos dias, os nossos tempos com futilidades, com coisas que realmente não nos edificam. O que São Paulo está dizendo é: quando é que nós vamos considerar tudo isso como lixo, que de fato é, porque isso vai ficar para trás, isso é tudo fugaz, evanescente. Quando é que nós vamos perceber que isso tudo é lixo, é esterco, e nós vamos realmente nos empenhar em correr na direção de Cristo? Correr, nós temos que ter pressa de chegar no céu, pressa de ser santos, pressa de amar mais a Deus, pressa de conhecer mais a Deus profundamente, pressa de que o poder da ressurreição se manifeste em nós. Às vezes nós cristãos andamos assim, nos arrastando, andamos com aquela atitude cabisbaixa, sempre ali deixando para trás as coisas de Deus. Nós não acordamos cedo para rezar, nós não colocamos ordem no plano de vida espiritual, nós não corremos ao encontro de Cristo, nós vamos rezando nos tempos que sobram, que é quase nada, de mau jeito, desatentamente, nós não priorizamos Deus, nós não queremos verdadeiramente os céus, e isso se manifesta pelas nossas escolhas, porque nós não temos pressa de nos santificar. O que São Paulo está dizendo aqui é que nós muitas vezes somos exatamente como aquelas pessoas do Velho Testamento que colocavam a sua confiança na carne. Nós colocamos a nossa confiança no dinheiro, no prazer, no trabalho, nas coisas da terra, e nós não estamos buscando de verdade, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, para que tudo se nos seja acrescentado. Precisamos nos converter e entregar-nos com todo o coração para o Senhor. Que Deus coloque em nós este desejo por mais. Que nós digamos: Deus, eu te conheço pouco ainda. São tantos anos te servindo, já era para eu estar muito além, e eu ainda estou aquém do meu chamado, da minha vocação. Deus, eu te quero conhecer de verdade. Coloque em mim um desejo de correr apressadamente ao teu encontro. Se essas forem as nossas disposições, Deus não nos deixará esperando, porque é Ele que quer se dar a nós inteiramente, alcançar-nos, para que enfim nós o alcancemos.